Glórias a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus essa noite, meus irmãos? Ele pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. A glória no nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor concede a nós de aqui estarmos na presença de Deus todo dia. Agradeço a Deus porque nós não somos merecedores dessa oportunidade, mas o Senhor nos concedeu e assim nós agradecemos a Deus por isso. Fazemos jus a isso, adorando a Deus, bendizendo o Senhor na beleza da sua santidade. Meus irmãos, quero nessa noite ler a palavra de Deus com a igreja, em nome de Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 20. Deus abençoe, evangelista. Evangelho de São Mateus, no capítulo 20. Abra a sua Bíblia, ou aproxime-se do teu irmão, você que está sem a palavra de Deus, para que nós possamos lê-la em nome de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 20. Para nossa meditação, o versículo 16 diz assim: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém, meus irmãos? Podeis vos aceitar, desocupando a tua mão e aplaudindo o Senhor Jesus com alegria. Que bênção, meus irmãos, a palavra gloriosa de Deus ao nosso coração nessa noite. Este versículo de número 16 está repetindo, sendo repetido, aonde foi dito aqui também no verso 19 e 30. Nós lemos o 20, porém no último versículo do capítulo 19, que é o 30, diz que porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Jesus ele repete essa palavra na primeira parte, quando Jesus ele fala aqui no capítulo 19. Jesus ele está mostrando para nós, dizendo essa situação, quando aquele jovem, quando aquele mancebo de qualidade, ele se apresenta diante do Senhor, pedindo para o Senhor, para que o Senhor pudesse dar para ele o norte, dar as coordenadas, o que ele devia fazer para ele poder entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então Jesus ali vai explicar para ele, falar que ele precisava guardar os mandamentos de Deus, que ele não viesse adulterar, que ele não viesse furtar, dizer falsos testemunhos, que ele viesse honrar pai e mãe, e que ele viesse também amar ao próximo como ele amava a si mesmo. Então ele vai dizer para Jesus que tudo aquilo ele tem cumprido, desde o início da sua mocidade, desde pequeno, ele tem guardado aquilo. Jesus então vai olhar para ele e vai dizer que faltava para ele uma coisa. E ele vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, o que falta ainda? Então Jesus vai dizer: olha, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Essa foi a ordem de Jesus, a resposta de Jesus para aquele homem. Só que, meus irmãos, é interessante quando nós falamos dessa maneira, que quantas das vezes nós entramos, talvez isso já aconteceu com você, ou se não, talvez isso não aconteceu, pode estar a acontecer, ninguém está livre disso. Mas quantas das vezes nós entramos na casa de Deus, nos colocamos diante de um profeta, de uma profetisa, e ali naquele sinal de humilhação, de servo, nós dizemos: olha, Senhor,
aqui diante da tua presença, diante desse vaso, desse servo, desse profeta, dessa mulher de Deus. Senhor, tu sabes o que eu necessito, o que eu preciso. Meu Deus, fala, me dá uma direção, Senhor, porque o que tu disseste, o que tu falaste, assim eu vou fazer, eu vou cumprir. Sabe por quê? Porque a situação, às vezes, a qual nós queremos uma direção, é uma situação que agrada o nosso coração, é uma situação que a princípio aos nossos olhos é uma coisa boa. Meus irmãos, mas nem tudo que parece bom aos nossos olhos é bom para nós. Por que eu digo isso? Quando nós olhamos lá no capítulo 17, capítulo 18, 19, lá do livro de Gênesis, nós vamos ver uma história, não vou me adentrar no profundo, mas só dar um pequeno vislumbre, uma visão assim, panorâmica para os irmãos entenderem. Quando nós olhamos lá nesses capítulos 17, 18, 19 de Gênesis, nós vamos observar que há ali, na caminhada de Moisés, de Abraão, juntamente com Ló, o seu sobrinho, há um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, por causa do gado, do rebanho que havia aumentado muito, estava tendo atrito. Então o que acontece? Abraão vai dizer para Ló: olha, Ló, não dá mais para nós andarmos juntos, o negócio está muito grande, chegou a hora agora de nós seguirmos o nosso caminho. Você vai seguir o teu caminho, eu sigo o meu. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher o norte, eu vou escolher o sul. Escolha, vou dar oportunidade para você escolher. Supostamente Ló, acredito que ele sobe numa montanha, talvez ali ele procura um lugar, olhar os lugares mais distantes possível, os lugares que mais verde, aonde ele possa contemplar água, os lugares onde ele pudesse ver que era um lugar bom, melhor do que qualquer um que Moisés pudesse escolher. E a Bíblia diz que Ló, então, ele vai olhar para a banda de Sodoma, para as terras de Sodoma, vai ver um lugar verde, que aparentemente aos seus olhos seria um lugar próspero, seria um lugar bom. E ele então diz: vou escolher esse lugar. Então Abraão disse: você vai para cá e eu vou para lá. Abraão nem escolheu, nem olhou, ele simplesmente pegou o lugar oposto. Sabe por quê? Porque Abraão ele tinha certeza que onde ele colocasse a planta dos pés, Deus, o Senhor, seria com ele. Então, quando o crente, meus irmãos, ele tem certeza que Deus é com ele não fica com muita frescura, não fica procurando muita coisa. Aonde ele vai pode ser deserto. Se Deus tem promessa com ele no deserto, o deserto vai produzir água, o deserto vai produzir vegetação, o deserto vai surpreender e vai ali produzir alguma coisa que vai manter, sustentar o homem de Deus naquele lugar. Será que você crê na promessa de Deus na tua vida? Lava sob aquela arábia submicando a lava cheia. Nós vemos que quando uma pessoa, um homem de Deus, a mulher de Deus, para fazer alguma coisa para Deus, ele fica muito escamoso, ele fica querendo olhar demais, procurar demais, ter muita referência, ver se o negócio é bom, se a terra é gorda, se a terra manda leite e mel. Na verdade, ele está procurando uma boemia, ele está procurando ali um lugar fresco, com muitas árvores, com rede, com água de coco. Ele está procurando vida mansa, ele não está procurando fazer alguma coisa para Deus, porque a pessoa que procura fazer coisa para Deus, ele não se preocupa, porque a força e o poder está com ele, Deus está com ele, a presença de Deus está na frente dele, e nada impedirá dele fazer a vontade de Deus e de ser abençoado por Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Então veja que aos olhos
Será que você está entendendo isso? A direção de Ló não foi uma direção dada por Deus. Ele optou em tomar aquela direção. Agora, a de Abraão era de Deus, porque Deus estava com ele. Deus, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu darei em possessão a tua descendência. Será que? Então, Abraão estava em paz. Ele não se preocupava. Esse homem aqui, ele vai perguntar para Deus o que ele faria para entrar no reino dos céus. Senhor, pode falar qualquer coisa, o que o Senhor disser está dito. Ah, é? Vamos ver. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois vem e segue-me, e tu então terás, como diz aqui a palavra de Deus, terás um tesouro no céu. Será que esse homem aqui, ele estava pronto, preparado? Será que de fato ele queria mesmo seguir a Jesus? Esses dias conversando, eu sempre falo com a minha esposa acerca dessas coisas, né? Como todo homem deve conversar com a sua esposa na sua casa, enfim, ou esposa normal, que hoje as pessoas querem servir a Deus, só que as pessoas não querem renunciar. E, meus irmãos, se não houver renúncia, a nossa caminhada, a nossa trajetória, o nosso esforço vai ser vão em Deus. Talvez você possa achar, não, pastor, está louco, Deus só quer o meu coração. Amém. Fique então com essa palavra no teu coração e faça como você acha, não como a Bíblia ensina. A Bíblia diz que tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Renunciar. O exemplo. Eu gosto tanto, sei lá, eu gosto tanto, um exemplo, a irmã, eu gosto tanto de cortar meu cabelo, eu gosto tanto de pintar meu cabelo, eu gosto tanto. Peraí, você vai aceitar Jesus? Você aceitou? Eu aceitei. Então agora, minha irmã, você não vai poder cortar o teu cabelo mais, você terá que renunciar a esse desejo, porque a Bíblia diz que as mulheres de Deus, ela não tem esse costume. Eu quero ir para o céu, eu quero estar na igreja, eu quero ter oportunidade, eu quero batizar, eu quero cear, mas eu também quero andar com o meu cabelo pintado, eu quero alisar meu cabelo, eu quero cortar, eu quero mudar o estilo do meu cabelo. Peraí, você vai fazer a vontade de Deus ou você vai fazer a vontade da tua carne? Se você for querer servir a Deus fazendo a vontade da tua carne, a tua fé, a tua obra, a vontade de Deus, ela não estará sendo feita por completo, você está dividido. Por quê? Porque você vai ter desobediência à vontade de Deus. Vem um varão, eu vou servir a Deus, agora eu quero aceitar Jesus, vem naquele entusiasmo, sabe? Aquele entusiasmo de navio negreiro, eu quero servir a Deus, eu quero. Amém. Só que é assim. Peraí, então eu vou ter que deixar de jogar bola? Então eu vou ter que deixar meu time de futebol? Eu vou ter que deixar minha cervejinha? Eu vou ter que deixar minha bermuda? Eu vou ter que deixar de andar sem camisa? Eu vou ter que deixar a televisão? Eu vou ter que deixar de usar barba, bigode, cavanhaque? Eu vou ter que usar paletó, gravata, andar desse jeito? Melhor. Eu não dou conta. Não dou conta, porque essas coisas faz bem para mim, eu gosto dessas coisas. Minha esposa gosta que eu ando assim, meus amigos têm eu como ídolo. Eu tenho que andar dessa maneira, porque todo mundo gosta de mim dessa forma. Então, se não houver renúncia, se você não renunciar aos desejos da carne, se você não deixar essas coisas para lá, deixar de agradar as pessoas, deixar de agradar a tua carne e não agradar a Deus, o que você estiver fazendo não vai adiantar nada. Tem que haver renúncia, amados e queridos irmãos. Evangelho é renúncia.
e nenhuma sabe de nenhuma. Aí ele vai casar com uma, mas tem as 4 como namorada. Ou a mulher, mesma coisa, tem um fixo e 3, 4 aleatórios. Vai casar! Ah, eu vou casar, mas os outros, a gente tem que arrumar um jeito de continuar com eles. Peraí, você vai casar, vai tomar uma direção? Tem que haver renúncia. Você vai renunciar a tudo, porque você firmou um compromisso com esse homem. Você firmou um compromisso com essa mulher. Diante da família dela, diante da tua família, diante da testemunha na igreja, diante do pastor, do padre, ou enfim, de quem quer que seja, diante de Deus. Então, os outros, deleta, acabou. Você vai viver a sua vida com ele e você vai viver a sua vida com ela. Você vai renunciar todas as outras coisas, você renuncia, porque agora você vai viver uma vida de intimidade, você e ela. E quando nós viemos para a presença de Deus, de igual forma, nós também, amados e queridos irmãos, nós temos que renunciar tudo para viver uma vida íntima com os céus, uma vida íntima com Deus, andar na vontade de Deus como Deus quer. Ah, pastor, eu pensei que não era assim. Você pensou que não era, mas nós temos que aprender. Por isso que o salmista diz que na casa de Deus, na casa do Senhor, é o lugar onde nós aprendemos os atos do Senhor, nós aprendemos na casa de Deus qual é a boa vontade de Deus. A casa do Senhor é o lugar onde nós aprendemos, não é um lugar de pessoas perfeitas. Eu sempre digo que a casa de Deus é o lugar onde você olha para as pessoas, aonde se encontra os piores tipos de pessoas que já houve na terra. Na igreja tem ex-homicida, ex-espírita, ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex-maçom, ex-prostituta, ex-traficante. Na igreja tem ex-cachaceiro, alguém, pessoas que renunciaram às suas atividades, à sua fé, à sua religião, renunciou às suas obras, às suas amizades, às suas confissões, e hoje são novos homens, novas mulheres. Hoje não são mais criaturas, mas hoje são filhos de Deus, que decidiram renunciar tudo para viver o Evangelho, para viver a vontade de Cristo. Aonde estão essas pessoas? Se estão aqui no nosso meio, levanta a tua mão, a glória a Deus e glorifica o Senhor. Anda lá, sobe da rédea, suribicanda, lá, masterianda, lá, cheia. Na casa de Deus, na presença de Deus, esse é o lugar aonde as piores pessoas são transformadas, são mudadas em santos e santas aos olhos do nosso Deus. Mas por quê? Porque nós não conhecíamos, mas ao adentrar a casa de Deus, ao participar, nós começamos a ouvir, e o capítulo 8, 32 de João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós começamos a conhecer o Evangelho, a verdade, e a palavra foi trabalhando na nossa vida, no nosso coração, porque Jeremias diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo, que ela esmiuça a penha, ela começa a bater, daqui a pouco o nosso coração quebra, daqui a pouco a nossa vontade não existe mais, daqui a pouco nós não vivemos mais para nós, mas Cristo vai viver em nós, e agora nós vamos viver para Cristo. Não será mais a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Lá subiotana, buscando a área, suribicando lá da cheia. Meus irmãos, isso é muito lindo, isso é interessante, porque nós vemos que só Jesus tem o poder de mudar o homem, só o Evangelho tem o poder de mudar o homem, só o Espírito Santo de Deus conhece as nossas necessidades, as nossas limitações. Oh, meus irmãos, como isso é lindo! A Bíblia fala para nós que o Espírito Santo de Deus, ele habita as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele conhece o íntimo de Deus, ele habita no íntimo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo que habita as profundezas de Deus é o mesmo Espírito Santo que habita na minha e na tua vida. É o Espírito Santo
nosso íntimo, as profundezas de nosso coração. E a Bíblia diz que é Ele que intercede por nós, juntamente a Deus, até mesmo por gemidos inexprimíveis. Sabe quando você não consegue orar? Sabe quando você não tem palavras para falar? Você só chora. Ah, pastor, só estou chorando. Não se preocupa, pois o Espírito Santo de Deus, nesse momento, Ele está intercedendo por você ao Pai, porque Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o teu coração, Ele sabe a angústia, Ele sabe o sofrimento, Ele sabe o que você está passando, e agora então Ele está intercedendo por você, até por gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração ela possa chegar perfeita diante do nosso Deus. Lá mandai sobre caixa de beber que subirá na vai. Meus irmãos, é interessante dizer uma coisa à igreja, que a vontade de Deus ela é soberana. Quantas das vezes nós procuramos fazer a vontade de Deus, e quando nós vamos fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós queremos pular para fazer a nossa e deixamos, isso não é assim, eu não gosto disso. Mas se nós, meus irmãos, estamos dispostos a servir a Deus, nós temos que renunciar. Quando nós estamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nossos afazeres, nós não temos opção. Nós entramos, marcamos o nosso ponto, colocamos a roupa da empresa, veste uma camisa, como diz, e então arregaçamos nossas mangas e nós vamos para cima, Senhor. Vem que vier no dia, nós temos que ir para cima e temos que cumprir a nossa meta. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas não tem esse negócio. Nós estamos ali para cumprir uma meta. Nós estamos ali para cumprir um dia de trabalho. O nosso salário depende daquele trabalho, daquilo que nós fizemos. E eu pergunto, será que na obra de Deus, será que para Deus é diferente? Será que na obra de Deus nós temos opção? Ah, Deus, isso não. Ah, Senhor, isso não. Nós não temos essa opção. Sabe por que nós não temos? Porque toda a vontade de Deus está escrito aqui. Tudo que Deus Ele quer que nós façamos, os nossos deveres, obrigação e direito estão aqui. Então nós não podemos, de certa forma, abrir mão e dizer, não, Senhor, eu vou fazer só isso. Isso me agrada, isso não me agrada. A vontade de Deus ela é soberana e tem que ser total por intermédio da nossa vida. Tudo que Deus pede nós temos que fazer. Então o que vai acontecer com esse homem? Ele vai dizer para o Senhor que o Senhor dissesse o que ele tinha que fazer. Ele tinha que vender tudo, dar os pobres, servir ao Senhor e ter um lugar no céu. O que ele faz? Diz a Bíblia que ele, ouvindo aquela palavra, ele deu meia volta, e a Bíblia diz que ele retirou-se da presença do Senhor de cabeça baixa, cabisbaixo, porque esse homem, ele possuía muitas propriedades. É conhecido como o mancebo rico, como o jovem rico, o homem de qualidade. Então veja que ele queria servir a Deus, mas ele não queria renunciar. Ele queria servir a Deus do jeito que ele acha que tinha que servir. Quantos de nós não é assim? Eu louvo a Deus, porque o dia que eu aceitei Jesus, que eu levantei minha mão para Jesus, eu cheguei em casa e tudo que não convinha agora com um crente, com um homem de Deus, eu ajuntei, coloquei numa caixa, separei tudo. No outro dia eu mandei tudo embora. Tinha uma televisão lá que nós nunca havíamos ligado, tinha acabado de negociar, peguei ela novinha, estava coberta, jogamos um lençol em cima, até que apareceu um negócio, a gente passou lá para frente e vamos servir como homem de Deus, como mulher de Deus, vamos viver como Deus quer. Ah, não, mas eu vou guardar isso aqui, vai que amanhã eu vou guardar isso aqui, vai que depois, eu vou guardar isso aqui porque eu ganhei de fulano, eu vou guardar isso aqui porque é uma recordação que eu ganhei de ciclano. Meus irmãos, a vida do homem e da mulher de Deus tem os altos e baixos, e o diabo, ele conhece, ele sabe as nossas fraquezas, e no momento da nossa fraqueza, se tiver aquela garrafa de champanhe guardado na geladeira, se tiver aquele cigarro
igual desponchador de lama, o próprio vômito. É assim que a Bíblia diz. Então você assumir uma responsabilidade com Deus, as coisas velhas, meus irmãos, lança para fora, lança no abismo, lança no mar, no esquecimento, joga, tira da tua vida. Vamos viver agora como homem de Deus, como mulher de Deus. Vamos viver o novo de Deus, vamos viver a promessa de Deus na nossa vida. Mas, enfim, entrando aqui no texto, as horas do ar, entrando aqui no capítulo 20, né, nós lemos o versículo 16. Esse capítulo 20, aqui a partir do verso de número 1, eu quero comentar com a igreja uma situação muito interessante, aonde a Bíblia mostra que Jesus ele vai propor uma parábola aos seus discípulos. Por quê? Porque os discípulos, né, por exemplo, Pedro, no verso 27 do capítulo 19, Pedro vai mostrar para Jesus, ele vai tomar a palavra, depois que Jesus fala desse homem que foi embora, desse rico. Pedro ele vai tomar a palavra e vai dizer para Jesus: mestre, eis que nós deixamos tudo. Pedro está dizendo que ele renunciou a tudo. Mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Ele faz uma pergunta para Jesus. Por quê? Ele está fazendo essa pergunta. Jesus vai dizer para ele no verso 20: em verdade eu vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar a tribo de Israel. Então Jesus está falando do porvir, que Jesus estará sentado no trono dele. Vai haver 12 tronos, talvez 6 de um lado, 6 do outro, ou 12 de um lado dos patriarcas, 12 do outro dos discípulos. E Jesus vai dizer: vocês irão julgar comigo. Jesus, mas isso no mundo por vir, isso na eternidade, mas e aqui nessa terra? Alguém pode pensar isso. Tá bom, eu vou negar tudo, eu vou deixar tudo, vou ganhar salvação, mas e aqui? Eu estou vivendo aqui, eu preciso de alguma coisa aqui. No verso 29 do capítulo 19 ele diz: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, veja bem que não é deixado mulheres, todos aqueles que tiver deixado mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto nessa vida, e no porvir a vida eterna. Olha, amados irmãos, como que a renúncia traz privilégio para nós. A renúncia traz privilégio. Eu gostaria de falar esse verso 29, cada um desses detalhes, mas não é esse o intuito hoje. Mas quando nós renunciamos qualquer coisa, está falando coisa de valor, está falando de casa, está falando de terra, está falando de bens, está falando até de família, de pai, de mãe, de filho, de esposa. Renunciar, o que é isso? É ter Deus em primeiro lugar, é escolher Deus e o seu reino em primeiro lugar e as demais coisas depois. Então, quando nós optamos por Deus em primeiro lugar, tudo isso Deus ele acrescenta de uma forma próspera, de uma forma abençoada na nossa vida. Olha o que aconteceu com Jó. Jó perde tudo, vira um miserável, um trapo. O que Deus faz? Deus restaura, restitui, dá tudo em dobro. Detalhe, mas continua com a sua mesma esposa.
e tem filhos e filhas lindos, e Deus o abençoa tremendamente na terra e acrescenta vida longa para Jó. Você pode pensar, será que vale a pena eu renunciar? Será que vale a pena eu abrir mão disso? Será que vale a pena eu abrir mão daquilo? Está aqui, a Bíblia está mostrando para você que o retorno é grande, tanto nessa vida quanto na vida futura. Deus mostrou para Pedro, e eu tenho certeza que Pedro não se arrependeu. Eu tenho certeza que os outros 11 não se arrependeram, exceto Judas, que já estava decretado ao inferno. Mas eu olho para isso, eu não me arrependo do que nós deixamos, do que nós abrimos mão, eu e minha esposa, para nós servirmos a Deus. Supostamente você também, que fez a mesma coisa, você não está arrependido, porque Deus tem cuidado, tem mantido, tem te abençoado em tudo, tenha certeza disso. Mas olhando aqui, meus irmãos, para essa palavra, Jesus ele vai contar a parábola aqui no capítulo 20, a partir do verso número 1, ele conta essa parábola, e é interessante, porque ele mostra que o reino dos céus é semelhante ao homem fazendeiro, ao homem rico, ao pai de família que tinha muita posse, e esse homem rico, ele levanta pela madrugada, e ele ia até a praça central da cidade. A praça central é um lugar onde reunia todos os homens pobres, os homens miseráveis, os homens que não tinham condição nenhuma financeira, os homens que dependiam da graça de algum fazendeiro, de alguém de posse, contratado para pagar uma diária para ele. E aqueles homens se reuniam muito cedo naquele lugar, porque os fazendeiros, os donos da terra, as pessoas de poder, passavam muito cedo para levar aqueles homens, diz que era de madrugada, eles passavam, para que a partir das 6 horas, quando começava o dia, aqueles homens já começassem no labor, no trabalho, para receber a sua diária. Então, esse homem, esse pai de família, Jesus, ele sai de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse homem aqui na região da Judéia, da Pérea, naquela época, pois esse texto é baseado nessa região, na Pérea, Judéia, ali a caminho de Jerusalém. Essa região aqui era uma região que na época, no primeiro século, havia muitíssimas plantações de uvas, então a uva tinha que ser, eu já trabalhei com uva também bastante tempo, colhendo uva, enxergando, já fiz muita coisa com uva, e a uva, se você não colhe no tempo certo, ela estraga, ela cai. Então tem um momento certo de você colher. Quando começa a colheita, tem que entrar mesmo com vontade para acabar a colheita logo, para você não ter perda. E então esse homem aqui, sabendo que poderia ter perda, ele começou a chamar homens assalariados. Essa época aqui, segundo a história, a época da colheita da uva, nessa região, era a época de setembro, outubro, era a época da colheita das uvas. E então esse homem, ele sai para assalariar trabalhador. Ele vai procurar empregados, homens que queriam trabalhar. E a Bíblia mostra para nós que ele vai acordar com cada um que ele chama, ele vai dar a esse homem um dinheiro, que traduzido para a moeda romana era um denário. Um denário era o dinheiro de um dia de trabalho de um trabalhador braçal, ou uma moeda de prata. Se você vestir uma moeda de prata, ou um denário, ou um dinheiro, tudo a mesma coisa. Equivalente hoje, talvez aí, a média hoje da diária, 150, 200 reais por dia, como fosse esse valor. Você vai trabalhar para mim? Então eu te dou 200 reais, tá bom? Beleza, vamos lá. Então a Bíblia diz que é a terceira hora do dia. A terceira hora do que? Começa o dia às 6 horas. O nosso começa meia-noite. No judeu, o calendário começa às 6 da manhã. Então 6 da manhã já começa a amanhecer, começa o dia, 6 horas. A Bíblia diz que na terceira hora, esse homem, esse pai de família, ele começa agora a contratar os homens. E na terceira hora, ele diz: vai trabalhar na minha vinha, eu acerto contigo um dinheiro. Você aceita? Aceita.
Meus irmãos, um dinheiro, ou um denário, ou uma moeda de prata, era um dinheiro que ia trazer o sustento para o pai de família, para ele e para sua casa. Se ele não ganhasse um dinheiro por dia, a sua família ia morrer de fome. Então os homens estavam ali atentos, precisando do trabalho. Eles só agarraram o que aparecesse, porque eles precisavam daquele dinheiro para levar comida para sua casa. A família ia sobreviver de acordo com aquilo que ele ia ganhar no dia. Não tinha esse negócio, eu vou trabalhar hoje, segunda, e vou receber na sexta-feira. Você trabalha hoje, você ganha hoje. A lei dizia dessa maneira. Ah, pastor, mas peraí, veja aqui comigo, ó. Deuteronômio 24, versículo 14 e 15. Deuteronômio 24, fala assim, ó. Deuteronômio 24, 15, 14 diz assim: não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. Mandamento de Deus. Versículo 15: no seu dia lhe pagará a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto o pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, o dia começa às 6 horas da manhã e finda 6 horas da tarde, às 18 horas. Então, até às 18 horas, aqueles homens precisavam receber. Eles iam para o trabalho e às 18 horas ele recebia o dinheiro da diária. Porque se eles não recebessem os carros no outro dia, aquele homem que ficou sem receber, aquele pobre, aquele trabalhador, ele poderia orar a Deus, clamar ao Senhor, apresentando aquele fazendeiro, e aquele fazendeiro ia ser cobrado de Deus. Ia ser tido como um miserável, como um pecador, e a terra dele não ia prosperar, o fruto dele não ia vingar, a chuva não ia descer sobre a terra dele. Então ele sabia, isso é mandamento. Então eles cumpriam a risca, pagava certinho. Então a Bíblia diz que na terceira hora ele chamou alguém, acordou o valor, a pessoa aceitou, vai trabalhar. Depois ele deu a volta, voltou. A sexta hora, como também a nona, ele achou outros homens, combinou com eles um dinheiro, um denário. Então vai para a minha vida, vai lá trabalhar. Então às 6 horas, significando meio-dia, às 9 horas, significando 3 da tarde, chega mais gente para trabalhar. Tinha aqueles que começaram cedo, mas tinha aquele na parte da tarde, todo mundo ali. De repente, o Senhor saiu da terra e começou a procurar, achou mais um, já era hora 1/10, diz a palavra de Deus. Que hora que é 1/10? 5 horas da tarde, vai encerrando o dia. E o Senhor da terra achou o homem, ué, o que você está fazendo aí? Em outras partes, você está vagabundando aí. Está procurando o que não perdeu? E o diarista diz: meu Senhor, eu não consegui arrumar meu emprego hoje, estou preocupado, não consegui arrumar um trabalho, preciso levar mantimento para minha casa, preciso cuidar da minha esposa e dos meus filhos, não consegui nada hoje. Então o dono daquela terra acordou com ele: olha, vai trabalhar na minha vida, eu te darei o que for justo. 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar, aquele homem foi e trabalhou. E todos trabalharam. Resumindo agora, vai chegar a hora que é interessante. O Senhor daquela terra, ele reúne todo mundo, chama o seu mordomo e manda pegar o jornal ali, a relação dos trabalhadores, o valor acordado com cada um. E então o dono da terra, o fazendeiro, diz para o seu mordomo: começa a salariar, começa a pagar a todos. Só que detalhe, mordomo, começa a pagar pelos últimos, porque cada um que chegava com o seu nome, tal, marcava lá o nome e o horário, nome, horário. Aí começou pelo último. Está lá o Pedro, que hora que o Pedro chegou? 5 da tarde. Pedro, está aqui, ó,
dinheiro, um denário. Pedro ficou feliz na vida, trabalhou só 1 hora. Oh, meu Senhor, obrigado, que bênção, Deus te abençoe. Abraçou, beijou o homem, foi embora. Daqui a pouco chega lá o Joaquim, que chegou às 3 da tarde, na hora nona. Joaquim, oh, vem aqui, toma, um denário, um dinheiro. Oh, meu Senhor, obrigado, abraçou, beijou, agradeceu, vai embora. Chama daqui a pouco o Lucas. Nossa, Lucas, vem aqui, você chegou na hora sexta. Tô aqui um dinheiro. Lucas olhou para o dinheiro, olhou para os outros. Tá bom, obrigado, Senhor. Meio assim, não tão alegre, e pegou o dinheiro e foi embora. Aí chega os cidadãos que começou às 9, né? Na hora terceira. E todo ali alegre, feliz, animado, porque viu que aquele que trabalhou só 1 hora receberam um dinheiro, o que chegou às 3 da tarde recebeu um dinheiro, os que chegaram meio-dia, 3 horas, na hora sexta, recebeu um dinheiro. Aí eles estão felizes. Puxa vida, nós chegamos 9 horas da manhã, nós chegamos no primeiro horário, de madrugada, enfrentamos aqui o dia todo, o calor, né? A fadiga do dia, a lerdeza do dia, cada segundo do dia, transpirando muito, estamos cansados. Certamente o Senhor será generoso e dará aí para nós 5, 10 dinheiro para cada um de nós que começamos no primeiro horário. Aí chama o primeiro: Antônio, você chegou aqui na hora terceira, né? Fui eu, entra então. Aí, pá, um dinheiro. Varão Jaci, olha a cara dele, se fosse ele já ia murmurar. Qualquer um de nós iríamos murmurar. Está havendo injustiça. O cara trabalhou 1 hora, recebeu um dinheiro. Eu estou aqui 10 horas, recebi a mesma coisa que ele. Meus irmãos, qual de nós queríamos concordar com isso? Sinceridade, nós temos o Espírito de Deus, mas sejamos verdadeiros. Qual de nós queríamos concordar? Nenhum de nós. A não ser que nós conhecêssemos a palavra de Deus. Mesmo conhecendo, de repente a gente ia ignorar isso. É injusto aos olhos do homem. É injusto aos nossos olhos. Versículo 10 do capítulo 20. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram, não pensavam que havia de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Cadê o fogos? Cadê o rojão? Cadê o foguete, como vocês falam? Cadê o barulho dos tambores? O silêncio reinou entre o pessoal da primeira turma, do primeiro horário. Reinou aquele silêncio, aquela tristeza, aquela cara de desdém, de desprezo pelo dono. Eles recebem, diz o verso 11. Eles recebendo, eles cataram o dinheiro, colocaram no bolso. Veja que eles são sábios, não são tolos. Eles pegam o dinheiro, colocam no bolso. Depois que eles colocam o dinheiro no bolso, que está sobre a sua posse, o que eles fazem? Alguém leu aí no verso 11, a segunda coisa? E guardando, recebendo o dinheiro, vírgula. O que eles fazem depois? Murmuraram. Peraí, por que eles não murmuram antes? Já viu aquele ditado, é melhor pingado que secar? Se eles murmuram antes, eu perdi, eles não iam receber. Mas, meus irmãos, o que é combinado, o que é acordado não é nada. O que é combinado, eu combinei com você X. Ah, pastor, mas eu cheguei aquela hora quando chegou. Não importa. Foi acordado entre nós dois.
Você aceitou, não aceitou? A Bíblia diz que eles murmuram contra o pai de família, contra o fazendeiro, contra o vinhadeiro, dono da vinha. Eles murmuram, eles reclamam, eles blasfemam, eles começam a questionar. Dizendo, versículo 2: estes derradeiros trabalharam, veja o que eles falam, olha a murmuração deles, olha o que eles falam no versículo 12 do pai de família: esses derradeiros, ou esses últimos trabalhadores, trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga, a calma do dia. Essa era uma murmuração, estava contestando. Veja que o dono poderia ter feito o oposto, mas ele quis excitar esses homens. Eles poderiam ter pago primeiro, para os primeiros, ter dado dinheiro. Os primeiros iam pegar e ia sair sem murmurar, porque foi combinado aquilo. Os últimos, de igual forma, iam ficar felizes. Mas o pai de família quis mostrar, Jesus quis mostrar aqui a situação. Como que a pessoa, como que o homem é ingrato e como que as pessoas querem meter o garfo no prato dos outros. Quer controlar as coisas que os outros têm, quer controlar aquilo que as pessoas fazem deliberadamente, ou por amor, ou enfim, por compaixão. O versículo 13: mas ele, o pai de família, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, ajustastes tu comigo um dinheiro. Peraí, nós não combinamos um dinheiro? Nós não combinamos um denário? Nós não combinamos uma moeda de prata? Então toma o que é teu, toma o que nós combinamos, toma essa moeda e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu quero dar ao último a mesma coisa que eu dei para você. Os irmãos estão entendendo a situação? E ele vai continuar dizendo, o pai de família: olha, não é lícito, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal nos teus olhos porque eu sou bom? Não é assim? Você está lá num evento, numa festa, você vai distribuir o bolo, você cortou ali o bolo. Tinha uma irmã lá em São Paulo, quando acabava o culto, tinha cantina lá fora. Minha esposa sempre fazia o bolo, levava o bolo para vender na cantina. Aí tinha uma irmã que ela olhava no meio do bolo, estava lá no meio do bolo e tinha lá um pedaço e estava com morango em cima. A irmã: eu quero aquele do meio. Minha esposa: não, tá bom. Não, a senhora vai ter que esperar, porque a gente está passando aqui de um em um. Quando chegar no meio, eu pego o pão. Não, mas espera, só vou esperar. Ela ficava esperando de olho para ver se alguém ia pegar, se alguém ia querer o que ela queria, e estava ali, o valor era o mesmo, todos os pedaços eram o mesmo, mas ela queria do meio. Tem gente que às até o que vai ganhar, é de graça, você está dando, né? Por que o pedaço dele é maior do que o meu? Por que a coxa de frango dele é maior, a minha é menor? Por que a dele foi no sobrecoxa e a minha só foi a coxa? Por que foi com a asa e a coxinha da asa, e eu só vi a coxinha da asa? Meu filho é de graça. Como? Depois, se você quiser mais, vem e pega mais. Enche o pedaço de mas eu queria aquele que é maior. Come esse menor, depois você volta e pega outro. Você nem sabe se o negócio é bom. De repente aparenta, mas e se não for gostoso? Então o Senhor Jesus, ele mostra aqui
aqui para nós, que havia sobre os primeiros contratados, né, que foi acordado o valor, havia sobre eles um espírito errado. Por que o espírito errado? Porque eles faziam as suas reclamações baseadas em comparação. Eles queriam comparar. Igreja, acontece essas coisas, por exemplo, no capítulo 13 de Reis, a Bíblia mostra para nós de um homem que era profeta, que veio de Judá, e aquele profeta profetizou sobre o altar de Jeroboão. Diz que o altar ia fender, ia um sinal, ia rachar. E Deus ali usou ele, quando o altar foi rachado, Jeroboão foi colocar a mão, a sua mão atrofiou, ficou mirrada. A Bíblia vai mostrar para nós que Jeroboão pede para o profeta orar, que ele daria até metade do reino e abençoar e etc. Então Jeroboão ora, aliás, o profeta ora, a mão de Jeroboão é restaurada, todo mundo viu aquilo, uau, olha o milagre. Alguém pega um jumentinho, um mulo e ó, dá no pé e vai lá para as quebradas do fim lá para as montanhas e diz: olha, profeta velho. Aí viu um profeta aposentado, sabe aquele profeta velho? Aquele crente, eu já fiz muito isso, eu já orei demais, eu já subi muito monte, não adianta fazer isso, eu já fiz muito, olha eu aqui ainda. Sabe esses calos, quando fala outra coisa, esses camaradas velhos. Eu já fiz, não adianta, para com isso, você não vai chegar a lugar nenhum, como que eu estou jogando água nos outros. E lá estava um profeta velho, um calo velho. Quando alguém disse: olha, ele profetizou contra o altar rachou, a mão do rei foi atrofiada porque ele tocou, ele orou, a mão voltou, ele é homem de Deus, é honrado. O profeta, onde está? Ele já foi embora, ele foi para o caminho, me dá aqui um jumento. Pegou o jumento ali, enfim, correu atrás do profeta, e foi atrás e achou o profeta, e disse: profeta, eu também sou profeta, sou homem honrado como você. Porque o professor falou: por que você não foi lá profetizar então no altar? Eu tive que vir de lá de Judá para profetizar aqui. Eu sou homem honrado como você, e Deus manda te dizer para você voltar, vai lá na minha casa, come, bebe, etc, enfim. E o profeta lhe coça a cabeça, porque ouviu ele dizer que era profeta, o profeta confiou. E o profeta volta, entra na casa do profeta velho e começa a comer e beber, desobedecendo a ordem de Deus. Qual era a ordem de Deus? Para ele não voltar para trás do mesmo caminho, para ele não comer e nem beber naquela terra. Ele voltou, ele comeu, ele bebeu. Tudo que Deus mandou ele não fazer, ele fez, porque o profeta havia dito para ele fazer. Meus irmãos, cuidado. Está assim de profeta por aí, dando profetada, sabe aquela luva de boxe, de tijolo, na cara, na orelha, na costela, no dente, no nariz. A gente não está conseguindo nem falar, nem olhar, nem andar mais, de tanto soco de profeta. Não é de palavra de exortação, o que Deus manda, não, é profetada mesmo, mentira, engano. Eis que Deus mandou te dizer, Deus está preparando outra, Deus está preparando outro, eis que Deus manda te dizer, acabou o teu tempo, nesse lugar, Deus está mandando para outro lugar, Deus vai te honrar. E aí é Deus que manda, é Deus que está falando, Aí a gente troca ele, sai da igreja, vai para outro lugar. Aí a gente sai do céu e entra no inferno. Aí quando a gente está sentindo o fogo do inferno, as brasas do inferno, aí é tarde. Aí a gente não tem mais força.
Aí a gente não consegue mais sair, aí não tem mais retorno, aí é tarde, aí vai cair a ficha, a gente vai lembrar, caiu no laço. Não foi Deus que falou, foi o homem que falou, foi o diabo que usou a boca da pessoa. Meus irmãos, Paulo disse: se alguém anunciar outro evangelho além do que nós anunciamos, ou até mesmo nós, um profeta como nós, um homem de Deus como nós, anunciar outra doutrina, outro ensinamento, além do que está escrito aqui, que esse seja maldito. Eu pergunto, igreja, será que está havendo em nós sabedoria, entendimento para nós entendermos o que é de Deus e o que não é de Deus? Olha, tem gente que acha que Deus usa só ele. Quando Deus usa alguém que é novo na igreja, a pessoa fica na ira. Mas está pensando que é o quê? Chegou agora? Lembra aquele Zedequias que estava lá diante de Acabe, diante de Josafá, quando Micaías foi arrancado lá do cárcere, levado para profetizar diante de Acabe e diante de Josafá? Quando ele vai profetizar, Zedequias olha e diz: ei, por onde passou o Espírito do Senhor, que não falou primeiro comigo, foi falar contigo? Tem gente que acha que ele é o profeta agora, ele é o único na terra. Se ele morrer, acabou, todo mundo vai para o inferno, ele é o Salvador. Meus irmãos, se eu não fizer, eu vou para o fogo. Deus levanta o pobre, o miserável lá do pó e coloca aqui, vai fazer melhor do que eu faço. Se você não fizer, Deus pega outro, manda você para o fogo e coloca outro no teu lugar e vai fazer o que você não fez e você nem nunca pensou. Nós não podemos bater no peito e dizer: eu sou bom. Quem é tudo em todos é Deus. Nós não somos nada. Toda honra, toda glória tem que ser dos céus do nosso Deus. Tem gente que parece que não se alegra quando as pessoas aceitam Jesus. Sabe aqueles crentes velhos que acham que a salvação é só para ele? Não traz ninguém para a igreja, não convida ninguém para a igreja. Quando alguém vem para a igreja e aceita Jesus, fala: aquela cara, essa cara do cão, só falta soltar fogo pelo nariz. Fiquei irado porque alguém disse: aquele ali é um traste. Eu bem conheço aquele ali não tem nada de Deus, não. Ué, quem deu poder para você julgar? A salvação é só para você? A salvação é só para mim? Jesus diz que toda a terra é convidada à salvação. E Paulo fala em Romanos que os anjos lá no céu, eles fazem festa quando o pecador se alegra. Sabe quem não fica alegre quando o pecador aceita Jesus? Sabe quem? O diabo. O inferno, eles não ficam alegres. Sabe por quê? Porque aquela alma que já estava com o X dele para ir para a frigideira dele para o inferno, o Senhor resgatou, e essa alma vai ser preparada agora para ir para o céu. Então o céu só festa, o inferno entristece. Igreja, nós pegamos esse exemplo para nós, que quando a alma aceitar Jesus, vamos se alegrar, vamos pegar a mão do colo, vamos dar abraço, vamos dar beijo. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Dá uma Bíblia para ele, dá uma água para ela, coloca no grupo, põe na oração, põe o teu nome, eu vou orar por você, vamos fazer a obra junto. A igreja está precisando de você, está precisando de músico, está precisando de pessoas para evangelizar, pessoas para fazer missão, pessoas para o ciclo da oração, para a consagração. A obra de Deus precisa de pregador, de pessoas para fazer a obra. Por que só o pastor? Porque você não quer fazer. Por que só o pastor? Porque você não tem tempo. Se eu não fizer um cachorro que está ali, passando ali branco e preto, ó, ele não vai vir fazer não. Está cansado de mim? Se dispõe. Deus me dá sabedoria, me ajuda a pregar, para me ajudar o pastor, porque está difícil ficar ouvindo só ele. Você não sabe o quanto eu vou ficar feliz de estar aqui sentado aqui na frente, vendo você pregar, dando glória a Deus. Jesus, usa mesmo ela, usa mesmo ele, Senhor. Fala comigo, manda a espada, quebra minha vida, quebra meu coração, porque
que se alegrar por isso, porque graças a Deus eu estou aqui. É a minha vontade, Deus sabe, eu gosto. Mas se tiver alguém, eu vou compartilhar sem dó, sem misericórdia. Não tem esse negócio de honra para mim não, de glória para mim não, a glória é para Deus. Tanto os primeiros quanto os últimos, é por isso que Jesus disse aqui, assim os derradeiros é quem? Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, serão últimos, porque muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Cuidado, para nós não estarmos entre os chamados e não sermos escolhidos. Chamados são muitos, mas escolhidos são os poucos. Que nós sejamos ou estejamos entre os escolhidos, e que nós nos alegramos, porque tudo é de Deus, tudo provém de Deus, e tudo